Bom, pessoal, eu vou falar sobre práticas baseadas em evidências na educação especial. Só para descrever, educação especial é uma modalidade que está em todos os níveis, né? Então, não se trata de educação especializada. Estão falando da inclusão dos serviços que são dedicados às pessoas com autismo. Eu coloquei um bebê aqui na capa porque a gente fala de educação especial para salientar desde a creche, desde a intervenção precoce. Mas isso não quer dizer que é só neste período, ela é pertinente, inclusive, na universidade. E só salientar também que eu estou falando da educação porque é um espaço muito importante, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que olhar também para as pessoas adultas. Essa é uma preocupação que eu acho que tem que ser, pelo menos, sinalizada em todas essas discussões. Vamos lá. O professor Gadia, ele trouxe aqui para vocês um estudo chamado National Standard Project, tem primeira e segunda fase. Nas duas fases, foram avaliados 2.705 estudos. Mais de 2.700, um pouco diferente dos 6 do Natijus, né? E aí, foi revelado essas 14 práticas com evidência aqui, ok? Depois disso, 2 revisões sistemáticas apresentaram mais a integração sensorial de Aires. Quando a gente fala em evidência, a gente está falando de um tipo de estudo científico de muita força estatística, que a gente consegue garantir que vai servir para outras pessoas que não foram avaliadas. Os estudos com a melhor evidência que apresentam, né, mais força, são revisão sistemática e acima meta-análise. Então, isso aqui é um estudo de altíssima qualidade, de altíssimo rigor, e tem uma integração estatística. Vamos lá. Tem 2 ali que estão em vermelho. Um é terapia cognitivo-comportamental e o outro é integração sensorial. Eu estou sinalizando aqui que são práticas de saúde. Tá? Todos os outros 13 são práticas que são aplicadas tanto do ponto de vista da saúde quanto do ponto de vista da educação. A maior parte das pesquisas que se vocês olharem lá no National Standard Project, tem lá que artigos eles extraíram. A grande maioria é na escola que foi feito. Em escolas públicas dos Estados Unidos, sobretudo, mas também no Canadá, em alguns outros lugares. Então, nós estamos falando de práticas que podem ser oferecidas pelo sistema de saúde ou podem ser implementadas com o apoio desse sistema, mas também podem estar presentes na escola. É isso que pode garantir uma intervenção, uma inclusão escolar eficaz, que realmente funcione, isto é, que consiga levar as pessoas a uma boa qualidade de vida naquele espaço e a aprendizagem. Porque a inclusão não pode ser simplesmente para a socialização, ela é para aprender. Aprender, inclusive, habilidades sociais. Vamos lá. Então, a primeira questão, num processo de inclusão, é na avaliação. Nós, hoje, não trabalhamos com avaliações técnicas, bem delineadas. Isso é um problema da nossa história de produção acadêmica, de produção científica sobre educação. A ideia é que a gente tem que agir com o coração. E aí isso vai resolver o problema, se a gente tiver um atitudinal bom. Você vai encontrar isso em tese de doutorado, em um monte de trabalho, um monte de livro que a gente tem que estudar para fazer concurso. Mas isso não sai de lugar nenhum, não tem nenhum estudo com esse dado. Isso é só alguém dando opinião. Só que quando a opinião é dada como numa tese de doutorado, parece que é ciência. E não é verdade. Não é isso que define o que é ciência, né? Bom, então a gente precisa avaliar. E a gente vai avaliar tanto com instrumentos globais, isto é, quando a gente vai avaliar o indivíduo como um todo o repertório dele, todo o conjunto de coisas que ele sabe fazer, ou um comportamento específico que a gente vai se debruçar sobre. Eu vou aqui alguns exemplos de instrumentos de avaliação que são pertinentes no universo escolar. VB-MAP para crianças menores ou com bom repertório verbal, o ABLES para crianças maiores até o fim da adolescência, o PIC, é um protocolo de linguagem que abarca habilidades complexas, como teoria da mente, o Portage para bebês, que inclusive tem um serviço aqui de Brasília que utiliza, Essential for Living para pessoas muito severas, Socially Safe para habilidades sociais, autismo leve. Quando alguém diz assim, ele não aprende, não está aqui só para socializar. Eu pergunto, primeiro, é para socializar? Cadê a avaliação de habilidades sociais dele, então? Cadê os objetivos sociais dele? Cadê os programas de habilidades sociais dele? Cadê os alvos? Onde que estão os gráficos? Na verdade, quando a pessoa diz, está só para socializar, ela quer dizer, não, está aí, se Deus quiser, ele aprende, aí deixa ele aí. Né? E aí, quem sabe, ele não socializa, porque está no meio, está perto dos outros, então, talvez por osmose, alguma coisa assim. Então, na verdade, é um processo muito atécnico que a gente faz. E aí, depois que a gente avalia, a gente vai para a intervenção. A intervenção é feita com um plano de ensino individualizado, um PEI, com
Ele precisa conter pelo menos 3 coisas: objetivos, programas e alvos bem definidos. Esses são os componentes que um plano de ensino precisa ter para a gente garantir que ele é adequado para aquele indivíduo. É claro que você pode fazer objetivos, escrever bons objetivos ou maus objetivos, né? Objetivos ruins, inadequados. Isso depende da avaliação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. 3 coisas que a gente precisa pensar. Habilidades para estudar. Então, por exemplo, sentar, esperar, ouvir, ficar em relativo silêncio. Isso é pré-requisito. Se o indivíduo não senta, como é que ele está em inclusão? Se ele não espera, se ele não olha para o professor. Então, a gente tem que pensar em habilidades básicas. Só que isso não tem no currículo de pedagogia, não tem nem no currículo das pós-graduações em educação especial. Por quê? Porque o pressuposto é, se tiver um atitudinal bom, então a criança aprende. Então eu não ensino nada disso. Eu só fico repetindo para o professor que ele deve respeitar as pessoas, que deve respeitar a diversidade, e que Salamanca é muito legal, e ele fica falando isso o curso inteiro. Porque o pressuposto é errado. Só que esse pressuposto está sedimentado em universidade. Segundo, habilidades para aprender algo. Por exemplo, rastreio e escaneamento visual para leitura. Sem rastreio visual, ninguém aprende a ler e escrever, nunca. Isso não vai acontecer. Só que nós, os professores, não foram ensinados a avaliar rastreio visual, a ensinar rastreio visual, escaneamento visual. Isso é só um exemplo. Então, se você pega qualquer habilidade acadêmica, ela tem pré-requisitos. Quais são esses pré-requisitos? Então, a gente precisa avaliar, definir um programa e ensinar esses pré-requisitos. E adaptações instrucionais, adaptar a dificuldade, modalidade ou a forma de apresentação da tarefa. Então, eu decidi que eu preciso ensinar alguma coisa para o indivíduo. Preciso ensinar, por exemplo, modo de vida, modo de produção escravista. Mas como é que eu ensino isso? Se eu tiver um texto, será que eu não posso ter um texto mais resumido? Será que eu não posso apresentar as partes do texto em diferentes etapas? Eu posso alterar a dificuldade, a modalidade, a forma de apresentar, né? São adaptações instrucionais. Esse aqui é um exemplo de um programa de ensino, dentre esses programas, né, para ensinar onomatopeia, intraverbal onomatopeia, que é fazer som, piuí, piuí, fazer mu da vaca, são alguns exemplos que estão ali. E por que precisa ser assim tão específico? Porque sem isso, a criança não brinca com a outra. E sem brincar, ela não faz amigos. Sem fazer amigos, tem um problema grave de habilidades sociais. Temos aí a altíssima incidência de depressão, ansiedade, ideação suicida, decorrente dessas dificuldades. Então, a gente avalia o comportamento no seu mínimo pedacinho. Então, olha aqui, ó. O indivíduo, digamos, o acompanhante em sala de aula, ele vai ensinar para essa criança, ele vai falar assim, o trenzinho faz... Piuí, piuí, se ele não souber fazer, ele dá uma ajuda, ele fala para a criança repetir. E digamos que a meta dele é apresentar isso aqui 5 vezes por dia. Ele diz sim, fez ou não, fez ou não, fez ou não. A quantidade de vezes ele vai pôr aqui. Digamos que ele põe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. No fim da semana, ele pega uma caneta Bic, vem aqui e traça um gráfico dessa criança, do desempenho nisso aqui. E aí eu consigo ter uma clareza do que o indivíduo está aprendendo ou não está aprendendo. E aí eu consigo tomar decisão com base em dados. E não com base, nossa, viu como ele está bem? Nossa, cada dia melhor, né? Isso não resolve o problema. Então a gente precisa trabalhar com dados. E isso é que é fazer um trabalho com base científica. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A doutora Aida Brito está compondo aqui a mesa. Tem uma tese de doutorado na Universidade Federal do Piauí, que ela ensinou professoras de sala de recurso a ensinar a comunicação alternativa para as crianças. E ela não só mediu se os professores de sala de recurso aprendiam, mas se a criança aprendia. Portanto, veja, nós estamos falando que tem tecnologia desenvolvida com dinheiro público na Universidade Federal e nós não estamos aproveitando. Como é que a gente pode permitir uma pessoa com autismo chegar na creche e terminar o ensino fundamental sem nenhum recurso para se comunicar, muitas vezes? Comunicação alternativa, por exemplo, nós estamos falando de um recurso para aprender, e estamos falando de um direito humano básico, capacidade de se comunicar, que reduz a agressividade, melhora a qualidade de vida. Portanto, é uma prática com evidência, que a gente poderia aproveitar fazendo essa conexão entre a universidade e a escola. E aí a gente faz reavaliação e reprogramação permanente. Você não programou e aí pronto, acabou a vida. Você precisa permanentemente levantar esses dados. Por exemplo, quando o menino sabe a onomatopeia, eu vou ensinar o que agora para ele? Qual é o próximo passo? E eu vou reprogramando, reavaliando, reprogramando, e eu vou permanentemente acompanhando o desenvolvimento dessa criança. E aí eu quero terminar com essa frase aqui, que meu tempo já acabou,
que é a seguinte: não há inclusão verdadeira sem conhecimento técnico especializado. E este é o nosso grande problema. Nós temos muito discurso sobre o valor da inclusão e pouco recurso técnico de como fazer isso de uma maneira técnica, especializada, e que realmente a gente garanta que essas crianças estão aprendendo. Muito obrigado.